esses dois webinars, né, vieram de uma provocação que surgiu ali no grupo, de WhatsApp sobre a evolução da dinâmica de sistemas recentemente, se é um campo que continua dinâmico, com perdão do trocadilho, né? E continua evoluindo num ritmo razoável, né? Eu até comentei na época que considero que tem evoluído, mas que é insuficiente, né? Essa evolução. E aí falei de algumas áreas diferentes de evolução da dinâmica de sistemas recentemente, né? E a gente quis organizar esses webinars para tentar cobrir um pouco essas seis áreas, né? Então, na primeira parte, a gente cobriu mais a parte de processos participativos, né? E interação com a esfera pública, né? Com a política, digamos assim. O segundo ponto, sobre codificação de dados qualitativos, né? Sobre a confiança no processo de elicitação de modelos, a, a parte de elicitação teórica, né? Dos modelos estão por trás aí das simulações, né? E por último, a gente falou um pouco sobre integração e interoperabilidade com outros métodos e linguagens, e aí a gente cobriu um pouquinho de modelos geográficos, análise de redes, R, Python, enfim, né? Enfim, a ideia é de mostrar que esses três campos estão evoluindo, mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre desagregação, né? E inclusive um pouco dessa convergência que está acontecendo com o Agent-Based Modeling, né, e modelagem baseada em objetos, falar um pouco mais de calibragem e de análise de dominância, né, que são questões aí super importantes quando a gente modela, mas que, na minha opinião, tem mudado bastante também, tem evoluído bastante essas três frentes aí na dinâmica de sistemas, né. Então, como está pouca gente, acho que a gente poderia até fazer uma rodada aí de introdução, né? Mas rapidinho. Então, eu trabalho hoje como modelador. Metade do meu tempo está com o Millennium Institute, né? E eu lidero lá também, além de fazer de trabalhar com diferentes países, né? Como analista de políticas públicas, eu também eu sou o líder hoje de parcerias lá no Instituto, né? Que fica em Washington. E uma parte do meu tempo também dessa minha metade está cedida hoje para o Earth for All, né? Então, eu tenho me desdobrado aí, meu dia tem tido mais de 24 horas em geral. E além disso, a outra metade do meu tempo eu vendo para diferentes clientes, né, como consultor, modelador, e atualmente está praticamente toda ela vendida para a Comissão Europeia, né? Lá eu trabalho com duas áreas diferentes na política a formulação da política europeia de pesquisa e inovação, e na área de desenvolvimento industrial local, né, regional, no nível subnacional, né, na Europa. Então, eu tô num momento bastante corrido aí, mas por isso, desculpem um pouquinho meu cansaço, eu tenho tido aí umas 3 ou 4 semanas de pouco sono, mas vou tentar cobrir aí esses pontos com vocês. Mas vamos abrir aí para o pessoal se apresentar, né? Tem pouca gente na conversa, então acho que dá para fazer uma rodadinha. Vamos lá. Quem é que começa? Posso ser arbitrário, então, na ordem aqui? Vai o Mário primeiro. Ah, obrigado, bom dia a todos. Minha formação é de engenharia elétrica e eu tenho mestrado na área de tecnologia e ciências da informação. Eu tenho um interesse muito grande na área de dinâmica de sistema e confesso que eu não sou como é praticante muito assíduo, não, mas tenho uma admiração muito grande pela área e eu também sou conselheiro de uma instituição de pesquisa aqui na Bahia, no estado da Bahia, e a gente tem visualizado muito o potencial dessa técnica para aplicação aqui, inclusive nessas
formulações novas de políticas públicas para a área de TI. Então, daí o interesse de conhecer um pouco do que está sendo feito aí, aqui e fora. Obrigado. Obrigado. Vamos com o Luiz. Oi, bom dia, pessoal. Sou o Luiz Matheus, sou pesquisador de desenvolvimento tecnológico industrial no Laboratório de Estudos em Competitividade e Estabilidade da Federal do Ceará. É, Fiz minha dissertação de mestrado em Dinâmica de Sistemas, né, com a abordagem principal, e agora estou preparando a aplicação para o meu doutorado para continuar trabalhando com dinâmica de sistemas. Meus temas de maior interesse são economia circular, sustentabilidade, energia, água, basicamente gestão de recursos naturais e algumas coisas voltadas à ecologia política, coisas assim do tipo. Então, eu gosto de aprender várias ferramentas e a dinâmica de sistemas é a que eu vejo que mais se encaixa na complexidade, né, dos problemas do mundo. Então, é uma das que eu mais gosto. Muito obrigado. Vamos com o Marciano. Bom dia a todos aí. Bom, Igor, eu sou professor aposentado da Federal de Santa Catarina, sou engenheiro também na área de energia elétrica, onde eu atuei. Eu iniciei já nos temas ainda na época que eu estava na UFSC, né, na Federal de Santa Catarina, e a gente criou lá um grupo. É, eu criei, né, porque eu tinha interesse, descobri de uns temas numa conferência lá no London Business School e, e fui apresentado já um sistema lá e realmente elas apareceu uma solução para um problema que eu estava enfrentando na época, orientação de um aluno de mestrado e aí fomos desbravando, né? Eu não tenho formação, vamos dizer assim, específica na área de sistema, foi autodidata e coloquei os alunos todos para trabalhar comigo nesse tema. Então, foram várias dissertações de mestrado, várias teses de doutorado, uma delas, inclusive, da professora Gladys, que é da URGS, e depois, inclusive, eu participei de, acho que uma banca, uma ou duas bancas de mestrado na URGS, orientadas pela professora Gladys, e no qual havia pessoas da administração na banca também. Então, eu descobri que havia um grupo de dinâmicos sistemas lá na URGS, mas não na área de elétrica, né? A elétrica não é comum, né? Talvez tenha sido a única área, eu não sei, talvez alguém ou outros participantes possam ter essa experiência. Mas foi digamos assim, foi uma luta de muitos anos, talvez décadas, tentando implantar a dinâmica sistema no setor elétrico, mas ele é um setor muito conservador e está muito fundamentado em técnicas de otimização. Então, eu, apesar de eu ter feito algumas incursões bem-sucedidas nessa área, não consegui, digamos assim, transformar isso não num negócio, mas pelo menos numa área de pesquisa remunerada, né, com um projeto de P&D, etc. Teve um projeto só que eu consegui com a Petrobras, mas não foi, digamos assim, não era um projeto de P&D do setor elétrico, era mais um programa do CENPES, né, do Centro de Pesquisa da Petrobras. Sim. Então, eu, aí eu me aposentei, aí eu terminei a orientação dos alunos que estavam ainda comigo e depois disso eu realmente eu tive que voltar para o setor elétrico com a sua modelagem clássica, tradicional, com otimização estocástica, etc. Mas eu ainda tive uma atividade administrativa, né? Eu participei do Comitê Brasileiro, né, de Engenharia Sistemas, eu cheguei, fiz toda aquela escadinha, né? Você começa com o secretário, aí passa agora não sei como é que chama, liaison, e depois passei para presidente. Fiquei uns 3 anos. Aí eu acho que eu ajudei a organizar dois workshops, né? Não era mais workshop, era um simpósio, né? Que a gente chamou de Sim. pequena escala, né? Então, depois disso, não tive mais nenhuma atividade diretamente relacionada, mas venho acompanhando. E agora, como eu estou na minha segunda aposentadoria,
depois de te aposentar, assim, formalmente, né? Sim. Agora quero voltar talvez, se for possível, ainda voltar para essa área que me atrai muito, né? É como eu sempre digo, você sai da Jamestown, mas Jamestown não sai de dentro de você. Então, É tô aqui. verdade. Então é Muito isso. Desculpe legal. eu me alongar um pouco aí Não, eu na até apresentação. fiquei curioso, porque eu tive recentemente com o Maurício Uriona, em Bruxelas, num evento. Ele foi se orientando, Marciano? Não, não, ele é da área de produção. Ah, Eu tá. conheci o Maurício já no capítulo, né, brasileiro. Sim, sim. E ele me convidou para participar de bancas lá e tal. Muito legal. Ele manteve, né? Ele teve sucesso. É, Ele manteve. ele tá desbravando ainda, continua aí conseguindo fazer alguma coisa com dinâmica de sistema, assim. Ele foi meu debatedor num evento lá em Bruxelas, foi até engraçado, né? Porque éramos dois Brasileiro. brasileiros não exatamente brasileiros, nenhum dos dois, mas muito engraçado assim a situação, né? Foi muito É. legal a conversa. Bom, muito obrigado por se apresentarem. A gente segue conversando. Eu só vou passando aqui para a gente conseguir cobrir, né, os temas que estavam hoje aí programados. Então, entrando um pouco na questão da desagregação. Essa eu acho que é uma das questões assim que quando a gente conversa sobre dinâmica de sistemas, por aí as pessoas mais batem, né? Porque quem começa a sair da modelagem mais tradicional, modelos de otimização, como você falou, né, Marciano, outro, dentro do mundo da modelagem econométrica, enfim, muitas vezes o primeiro contato que as pessoas têm com algum outro método é com ABM, né, com modelos baseados em agentes. E aí elas ficam elas ligam muito, né, a ABM a uma modelagem alternativa, digamos assim, enquanto os outros métodos são os métodos tradicionais e às vezes a modelagem mais agregada, né, de estoques e fluxos, ela fica até fora do mapa, assim, as pessoas nem conhecem ou quando conhecem são bastante resistentes, né? Então, eu queria mostrar um pouco aqui, né, que o meu ponto aqui é que dinâmica de sistemas e ABM, hoje em dia, são basicamente a mesma coisa, né? Não existe mais a necessidade de fazer essa distinção, né? E essa conversa já vem evoluindo há muito tempo, né? Tem os papers famosos lá do Ramandat com o Sterman, né? Que mostram, por exemplo, para uma modelagem, nesse caso, um modelo epidemiológico, né? Que mostram que se você rodar o ABM 1000 vezes, ele vai dar o mesmo resultado do modelo agregado, né? Então não tem uma diferença assim tão grande, né? Mais tarde, né? Eles escreveram um editorial sobre esse assunto e deram assim três critérios para decidir, né? O nível de agregação de um modelo, né? Então eles falam sobre o nível de agregação dos dados, né? Que estão disponíveis para calibrar o modelo. Eles falam da necessidade de manter uma consistência interna, porque quando você tem diferentes componentes em um mesmo modelo, se eles não estão no mesmo nível de agregação, fica muito difícil, né, de você manter essa consistência interna. E a questão da limitação de recursos, né? Muitas vezes a gente quer desagregar mais um modelo, mas não consegue porque não tem tempo nem dinheiro, né? Eu já tive algumas experiências inclusive com modelagem, em que eu trabalhei com modeladores de ABM, sendo a pessoa de, de SD, e a gente trabalhou junto. Já tive, enfim, todo tipo de combinação, né? Já trabalhei com modelos que primeiro foram desenvolvidos em SD mais clássico, depois foram desagregados e o vice-versa, né? Então, já tive em todas esses papéis, né? E hoje eu vejo que eu adicionaria aí duas perguntas, né, em relação ao que lá no início dos anos 2000 o Rahmandad e o Sterman colocaram, né? Eu colocaria duas perguntas assim. Primeiro, qual informação está mais disponível sobre o problema complexo, né, a ser estudado? É uma informação sobre a estrutura do sistema, né? Seja numérica ou não numérica, né? Uma descrição desse sistema ou dados numéricos sobre esse sistema.
ou são as heurísticas de decisão? Onde que a gente tem mais conhecimento? Se a gente tiver conhecimento mais sobre as heurísticas de decisão, vale mais a pena a gente começar mais desagregado, né? Porque a gente vai ter tipos diferentes de agentes com estruturas de decisão diferentes, e esse vai ser o nosso ponto de partida, né, na modelagem. Se a gente tiver mais dados ou informações sobre a estrutura do sistema, a gente começa mais top-down, então mais homogêneo e mais agregado, né? Com a modelagem de estoques e fluxos mais tradicional, né? E a segunda pergunta que eu adiciono, que é essa, eu acho que é a fundamental, né, para quem trabalha com políticas públicas e tenta colocar modelos aí dentro das estruturas de decisão, né, qual o nível de desagregação da decisão-alvo, né? Não adianta eu ter um modelo que consegue computar decisões no nível de cada município se a decisão é tomada pelo governo federal, né? Aquela decisão daquela problemática específica de política pública, né? E vice-versa também não adianta. Então a gente tem que modelar sempre na escala certa, na escala geográfica certa, né? O que vai empurrar um pouco também a decisão sobre o nível de desagregação, né? Então essas duas perguntas para mim são fundamentais. Vou passar mais um pouquinho, aí a gente, quando for trocar para o próximo tema, a gente bate mais um papo, né? E hoje a gente vê nos pacotes aí de software, né, nos diferentes pacotes de software, um tratamento já muito bacana dessa questão, né, de você ter diversos níveis de agregação no mesmo modelo, escalas geográficas também no mesmo modelo, né? Talvez o mais famoso por isso, né, seja o AnyLogic, né? E aí onde você consegue criar tipos de agentes, né, específicos dentro desses tipos, e depois você consegue colocar isso até mesmo no mapa, né, geograficamente. Então, é muito legal essa maneira de tratar essa questão no AnyLogic. É um pacote de software muito poderoso, né, para quem já conhece, uma comunidade também de modeladores muito viva, muito interessante. Só o probleminha dele é que ele é caro, né? E para você implementar no cliente, né, um modelo em AnyLogic vai ser caro, vai ser muito caro, né? Então, isso que é a dificuldade do AnyLogic. Mas é muito legal, muito poderoso. Eu já tive a oportunidade, né, de trabalhar com ele e é um software realmente muito interessante. E agora eles estão com essas integrações com 3D cada vez mais poderosas, então o cliente visualiza mesmo o mundo ali que ele conhece, né, em 3D dentro do modelo, então é muito legal assim a evolução desse pacote de software, né? Integração com jogos digitais e, enfim, é uma coisa impressionante mesmo como essa comunidade está evoluindo, né? Bom, aí um pouquinho, né, mais talvez dentro da nossa realidade de orçamento e tal, é o Entity, né, que é muito legal também esse pacote de software da Ventana, né, em que você consegue também ter tipos de entidades, você consegue ter entidades específicas, né, você consegue também ter um tratamento bem razoável da questão geográfica, né, então um pacote de software também muito poderoso e cuja implementação junto ao cliente vai ser bem mais barata, né? E que tem uma vantagem competitiva chamada Tom Fiddelman, que é uma vantagem competitiva de um homem só, né? Um modelador aí, né, famoso na comunidade dinâmica de sistemas, que é um grande apoiador dessa abordagem que ajuda muita gente aí a iniciar nesse mundo da modelagem mais desagregada, né? Realmente um cara fantástico, faz um trabalho, não sei, o dia dele deve ter umas 48 horas no mínimo, não sei como é que ele sobrevive, mas é muito legal. Passando um pouquinho mais aqui do Entity, né? Até já tinha mostrado no último webinar, né? O tratamento geográfico do Entity, muito legal também. E aí o Stella também tem, né? Tem gente que faz ABM no Stella, modelos desagregados no Stella. Também a questão do tratamento geográfico no Stella também é possível, né? Tem lá se você for na na base de busca por ajuda do Stella, né,
na livraria de ajuda do Stella, você vai ver que eles têm lá um capítulo dedicado a isso também, né? Um pouquinho mais difícil, não é feito para isso, mas dá para fazer. E do outro lado, né, do pessoal que tradicionalmente faz ABM, está caminhando também para modelos mais agregados, esse movimento de convergência também está acontecendo, né? Então, quem faz SD está convergindo e eles também estão, né? Esse trabalho muito legal da turma do Doyle Farmer, né? Que é lá do Santa Fe Institute, lá em Santa Fe, né? Nos Estados Unidos, que é um economista da complexidade, né? E eles, enfim, eles fazem o que eles chamam de um macro ABM, né? É um modelo macroeconômico em ABM. Então, no fim do dia, é um modelo de dinâmica de sistemas, né? Porque você está trazendo de baixo para cima, né? Mas, no fim do dia, o que você quer ver é a visão agregada. Então, inclusive, eu tenho conversado com alguns economistas, né, sobre isso, e eles falam, é a mesma coisa, né, o que vocês fazem e tal, sobre o meu trabalho, sobre o trabalho desse pessoal, eles tratam realmente como a mesma coisa, né? Então não tem mais essa distinção tão clara, né? O próprio NetLogo, né, que é o pacote de software mais clássico, né, de ABM, tem lá o módulo já faz um tempinho já para você colocar estoques e fluxos, né? Então, essa transição já, na minha visão, assim, de praticante, né, que estou no dia a dia disso, a gente já passou do ponto, né, de convergência, a gente já está aí, as duas linguagens já estão plenamente integradas na minha visão, né? Então, não tem mais por que a gente fazer esse questionamento, mas a BM é melhor, ou estoques e fluxos é melhor. Não, a gente pode trabalhar com o nível correto de agregação para cada problema. Eu não vejo mais questão. A barreira talvez mais real seja essa questão do custo, né? E conhecimento técnico, né? Porque quem só trabalha de uma forma ou de outra, às vezes tem dificuldade de transicionar, né? Bom, antes da gente passar para a questão da calibragem, vamos fazer uma rodada aí. Quem é que tem também experiências, né, com essa questão da agregação, desagregação e integração com ABM? Vamos voltar aqui, deixa eu parar de compartilhar minha tela por um instante, se eu conseguir. Deu uma travadinha aqui, voltamos. Ok. Alguém já teve alguma experiência nesse sentido? Como é que foi do lado de vocês? Vamos Eu falar um não pouquinho. tive. Bom, não, eu, na verdade, não trabalhei com. Conheço, quer dizer, conheço assim, de curiosidade, um pouco de interesse, até eu tinha interesse em continuar trabalhando nessa área, mas não cheguei a evoluir com modelagem baseada em agentes, né? Eu trabalho na parte de energia e eu vejo um potencial muito grande para fazer essa modelagem, principalmente porque houve uma transição no setor elétrico, né? No Brasil e no mundo, de um modelo monopolístico, né? Centralizado, para um modelo mais competitivo, né? Então, eu falei, bom, aqui é o campo ideal para você entrar com a ABM, né? Para você poder simular os agentes, ou pelo menos categorias de agentes, né? Mesmo que não seja tão desagregado, mas já muda bastante. Então, essa era a minha visão, né? A gente não chegou a fazer, eu não cheguei a fazer nenhum trabalho nessa área especificamente, mas eu vejo um grande potencial para mesclar, né? Inclusive, você comentou do N-Logic, quando eu vi uma apresentação do N-Logic numa das conferências lá nos Estados Unidos, não me lembro agora que ano que foi, da N-Logic, eu não conhecia, foi espetacular, realmente, fiquei entusiasmado, mas aí o balde de água fria foi realmente o preço do software, né? Embora tenha, acho que eles tinham na época uma versão didática, pedagógica, né? Mas para fazer um trabalho interessante, e foi muito tempo. Eu fui em Albuquerque, a Ah, conferência. eu estava lá também, eu lembro do pessoal Tá? lá da É, Enilógica. Aham. então, mas assim, eu realmente concordo com você, que era o meu sonho de consumo seria ter uma licença da Enilogic. Se eu tivesse um patrocinador, talvez tivesse chegado lá, mas não deu tempo.
mas concordo com você que eu gostei dessa tua fala de que hoje não há questão de granularidade, né? Qual o grau de granularidade que a gente precisa ter, né? E eu não vou estender muito, mas eu tenho uma questão importante que talvez se você puder comentar em algum momento aí, é que além da granularidade em termos de agentes, né? Tem uma questão que é a granularidade temporal. Quer dizer, a Jamstack é perfeita para isso, porque você trabalha com contínuo, né? Então, mas hoje nós temos, por conta das fontes renováveis variáveis, eólica e fotovoltaica, principalmente, o setor teve que evoluir de uma modelagem baseada energética, né? Que era em base mensal, passou para semanal, está chegando em base horária, já semi-horária. Em alguns sistemas já trabalham em nível de 5 minutos, 15 minutos. E observe que são feitos leilões de 15 em 15 minutos Sim, para sim, adquirir recursos. Então, esse é um ponto que eu vejo que talvez essa mescla de gema-sistema com possa ser útil, né? Para mesclar a granularidade temporal com a granularidade de agentes. É só isso. legal. É, eu não tive experiência com ABM, mas quando eu estava em 2022, na época para decidir se eu ia estudar dinâmica de sistemas ou ABM, eu li bastante sobre as duas. E como o professor Maldonado, né, o professor Uriano Maldonado é parceiro do nosso laboratório, a gente achou mais fácil ir para a dinâmica de sistemas, eu aprender dinâmica de sistemas. Mas a ABM é uma coisa que eu, de vez em quando eu dou uma lidinha e já tive interesse de trabalhar. Legal. Eu acho que a oportunidade daqui para frente é não precisar mais escolher, né? É achar o modelo, o nível de agregação, de granularidade, como diz o Marciano, para cada projeto, né? A gente sair um pouquinho dessa cabeça assim, de tratar isso como uma escolha definitiva, né? Eu acho que esse é o meu ponto aqui. Mário, teve alguma... Ó, a Daiane entrou também. Bom Oi, dia. eu não tive nenhuma experiência, não. Eu queria formular uma pergunta a você, Igor, mas no sentido de esclarecer aí uma dúvida que eu tenho. Eu tenho procurado aí, na literatura, uma espécie de análise comparativa, entre a aplicação dos modelos econométricos e a SD ou ABM. E tenho achado Ah, muita pouca coisa sobre isso daí. É, como é que está isso aí no mundo aí fora? O pessoal está usando mesmo. Os economistas estão mais convencidos de que a econometria não responde a tudo e sim. essa área é mais rica. Como é que está isso aí? Diga aí. Tá. Vou falar um pouquinho, porque essa é bastante a minha luta diária, né? Eu trabalho praticamente só com economistas, né? Então, com o Millennium Institute, eu trabalho muito com planejadores nacionais, né? No nível nacional, com a Comissão Europeia, no nível regional, tanto no nível europeu quanto no nível subnacional, né? Então, e sempre com economistas, né? Eu vejo que sim, tem cada vez um número maior de economistas curiosos, né, com abordagens. Principalmente, eu vejo que os pontos de entrada são, principalmente a questão do curto prazo versus longo prazo. Né? Eu acho que quando eles começam a sentir a necessidade de modelar mais no longo prazo, eles aí começam a olhar para outras questões, né? E também a questão de transições de regime, né? Porque os modelos econométricos têm muita dificuldade de lidar. Não que essa seja assim uma questão resolvida em SD, né? Porque a gente também tem a questão da estabilidade estrutural, que muitas vezes é criticada, mas transições de regime também são uma motivação que fazem os economistas começarem a olhar, né? Para outros métodos. Isso eu tenho notado.
Bom, acho que tem um modelador barra economista aí que está fazendo um estrago grande, né, nessa área, que é o Doyle Farmer, né? Deixa eu colocar o nome dele aqui no chat. Que é lá do Santa Fé Institute. Onde é que está o chat aqui? Eu não consigo achar nesse momento. Ah, não tô achando aqui. Acho que está desativado. Ah, mas ela é Doyne espaço farmer, né? Como se fosse fazendeiro, o sobrenome dele. Ele tem feito um estrago grande de um lado, tem conseguido, enfim, é um cara que, além de ser um acadêmico bastante respeitado, ele faz muitos projetos de consultoria, ele, junto com o Boston Consulting Group, enfim, trabalha com vários governos, né? Então, ele tem conseguido colocar esses macro ABMs, né, ABMs para computação macroeconômica, na agenda aí muito fortemente, né? De outro lado, tem um pessoal mais em política industrial, política de inovação, também tem feito um trabalho, daí não é com modelagem, não é simulação propriamente dita, mas é mais da área de ciência de redes, né? Mas tem ajudado também a abrir um pouco o paradigma, né? E aí os principais autores são os clássicos, né? O Ricardo Aussmann e o César Hidalgo, que por acaso os dois são sul-americanos, né? O Aussmann é venezuelano e o Hidalgo é chileno, né? E são os principais, assim, os fundadores do campo da complexidade econômica no mundo. E tem lá na Comissão Europeia eu trabalho com outro economista que é o Pierre Balin, que também é muito forte, né? O francês. Então a gente tem visto aí uma abertura assim, né? A questão o que dificulta, né, essa transição é que muitas vezes os modelos econométricos são profecias autorrealizáveis, né? O que acontece, né? Como todo mundo utiliza as mesmas ferramentas, né, elas passam a ter um elas passam a funcionar não porque elas descrevem bem a realidade objetiva, mas sim porque todo mundo utiliza as mesmas ferramentas, né? Então, no curto prazo elas funcionam, mas no longo prazo elas sofrem, e aí que muitas vezes os economistas recorrem à simulação, e tem sido o meu ponto de entrada também em várias esferas. A Daiane está com a mão levantada. Bom dia a todos. Ótimo estar aqui. Nada melhor do que falar sobre isso na manhã de domingo. Quer dizer, pelo menos aqui amanhã, né? Peço desculpas, pelos problemas técnicos, mas consegui entrar e participar dessa conversa. Já cheguei já na batata quente, falando de economistas. A fala do Mário me lembrou uma das principais economistas da história do Brasil, senhorita Maria da Conceição Tavares, que inclusive nos deixou este ano, né? É, E eu estou revendo todas as aulas dela, da Unicamp, aulas de 1992. Nós estamos falando de mais de 30 anos atrás, e, e ela comenta exatamente isso, que nos Estados Unidos, né, que todos os cursos de economia nos Estados Unidos, já naquela época, estavam extremamente focados em econometria, nos modelinhos, ela chamava, que não estava explicando nem a realidade dos Estados Unidos, tá, a do resto do mundo. Então, tem esse problema, né, economistas, assim, o Lara Rezende e outros grandes economistas do Brasil falam muito sobre isso, né? Os economistas são, no geral, cabeças super fechadas e os modelos de lógica pura e de equilíbrio geral. Então, assim, imagino o sacrifício e quanto é difícil para você, Igor, trabalhar com eles, né? Às vezes nem com uma furadeira você consegue abrir um buraco na cabeça deles, no cérebro deles, para ver se entra alguma coisa. Mas falando já a questão dos softwares, eu tive a chance esse ano de ver uma simulação
O Nelson Macar também faz parte do grupo e está trabalhando muito com essa questão de energias renováveis e dessa questão de energia e solar, etc. E ele me mostrou uma simulação que eles estavam fazendo, acho que uma questão do hospital e tudo mais, e o Enelod parece ter um tipo de visualização da simulação bastante bacana, assim, tipo, você vê os agentes, tipo, entrando no hospital, saindo do hospital, como que isso mudava a dinâmica, a depender da escolha. Parece ter uma visualização da modelagem talvez um pouco mais sofisticada do que o NetLogo, né? Embora, sim, eu acho que o NetLogo, ele é software mais cabeça, assim, para bem mais preparado, porque você encontra dentro dele já modelos pré-prontos que você pode, você não precisa nem fazer, você entra ali, você roda o modelo e entende ele, né? E você pode estender. Eu, por exemplo, estou querendo já ABM na minha pesquisa. Comprei o livro, foi o livro mais caro que eu já comprei na minha vida, pela Amazon, cerca de R$ 500, do professor Uri Willis e do William Radna, lá da Northwest, que são os criadores do NetLogo e do ABM. Certificado E para burro. eles são incríveis, assim, né? E eles tratam o NetLogo como uma terceira ciência, cara. Isso é sensacional. É que é essa ideia de uma outra linguagem, de uma outra forma de estruturação, quase como uma revolução mesmo. E eu estou tentando aprender porque é uma linguagem fantástica, né? Só que aí tem essa questão que é muito sensível em ABM. Eu estava assistindo a Unicamp, tem feito um trabalho esse ano, acho que era Green Technology, tem a ver com energia, é, que tem essa questão, você criar o modelo do zero, que aí tem que ser muito mais cuidadoso com as regras, como você faz a simulação, a calibragem, a validação. Me parece bem mais problemático, cuidadoso, sensível. E tem você pegar um modelo já existente e expandir ele, supondo que ele caiba no seu caso, né? Você usa o que já existe, aí você expande ele. E aí você vai ter menos trabalho em termos epistemológicos, em termos de crítica de como você criou o modelo, e quais são as possíveis deficiências e erros que você pode ter cometido. Então, gostaria que o Igor pudesse comentar um pouco sobre isso, né, sobre essa questão da modelagem e do quanto que é pesado uma modelagem de ABM, supondo que você cria um modelo do zero. E aí, uma última questão, né, que eu trago, seria a questão da própria interpretação do modelo. A partir do momento que você utiliza ele para auxiliar decision makers e sugerir políticas públicas, como que é para você, Igor, no sentido de um consultor? Porque, por exemplo, no caso de SD, eu sinto uma dificuldade muito grande das pessoas, no geral, em traduzir isso para uma pessoa, para qualquer indivíduo que não tenha participado do processo de modelagem. Porque o SD, ele é muito intersubjetivo. Se você, né, se você se o Uhum. indivíduo não participa do processo de modelagem para explicar para ele, me parece muito mais complicado. Talvez o ABM tenha isso também, né? Então, Muito, como que você, muito. nessa AB. questão da tradução, Sim, sim. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Daiane. São ótimas questões. O ABM tem muito essa questão também, né? Porque como você sai das regras de decisão, né, gera muita fricção nesse sentido. Tá, mas e essa descrição dessa regra de decisão do agente X aqui, como é que você chegou nela? Né? Então ele tem essa também esse desafio, né? A gente falou um pouco, né, no webinar anterior sobre os métodos de elicitação de teoria, né, e de dados qualitativos e, e o uso de AI nisso, né? Para mim, esse campo é o que está resolvendo uma boa parte das suas perguntas, Daiane, porque você ter uma boa
elicitação de teoria ou de outros documentos, né, dados qualitativos de maneira geral, é o que na hora H, lá, quando você estiver apresentando o modelo para um tomador de decisão e aquele participante chato da reunião levantar a mão, né? Na hora H é isso que salva você, porque você vai poder mostrar assim, olha, não, essa relação aqui, ou se for uma BM, essa regra de decisão, vem daqui, né? Vem dessa fonte aqui, e o tratamento que foi dado para incluir isso nesse modelo foi esse processo aqui. Então, você pode ter isso muito bem delimitado, né? E isso vai salvar você em muitas situações. Né? Eu, eu sou diariamente salvo por essa maneira de fazer as coisas, né? Então, eu devo muito da confiança que eu consegui adquirir né, meus modelos, nas minhas modelagens, a essa literatura que eu falei no último webinar. Né? Depois, né, então isso diz respeito à questão da confiança estrutural no modelo. Né? Depois, a questão da confiança no comportamento do modelo depende muito da maneira como você estrutura o seu processo de envolvimento de stakeholders. Né? Então, a gente, lá no Millennium Institute, a gente tem alguns ritos em relação a isso. Por exemplo, a validação do caso base, né? Do base case, é, como é que a gente envolve os stakeholders para eles nos darem um sinal verde, né, sobre a plausibilidade desse caso base, né? Isso é muito importante. Esse é um momento chave, né, em qualquer projeto de simulação, né? E outro momento chave, talvez um pouco menos tenso, mas também importante, é a validação dos cenários de política, né? Então, se você conseguir trazer os stakeholders para validar os cenários de política pública, né? Então, aí, no meu próximo slide aqui, Daiane, eu vou tratar da sua primeira pergunta, coincidentemente era meu próximo slide aqui, sobre modelar do zero versus modelar a partir de modelos existentes, né? E entrando um pouquinho no tema da calibragem, que é justamente esse momento, né, do processo de modelagem onde a gente faz esse encaixe entre o modelo e a realidade, né? Então, é um aspecto muito fundamental, né, na modelagem de simulação e que a gente tem que trabalhar cada vez mais com o pessoal jovem que está aprendendo, enfim, para que eles entendam que isso é o trabalho de modelagem, né? Não é construir o modelo, enfim, a calibragem é o core, né, da simulação, né? Então, Hum, falando um pouquinho de como a gente faz lá no Millennium Institute, né? E aí responde bastante a tua questão sobre modelos genéricos versus modelar do zero, né? Então, lá no Millennium Institute, a gente tem um modelo template, né, que é um modelo genérico que a gente usa para vários países. É um modelão grande, né? Ele tem, excluindo as dimensões de arrays, aí só olhando a parte, enfim, variável por variável, a gente tem mais de 4.500 equações desse modelo. É um modelo grande que é aplicado em vários países, né? E ele é um reflexo, ele é uma descrição, na verdade, de teorias estabelecidas em várias áreas, né? E o que a gente faz é conectar essa teoria estabelecida de maneira mais integrada, né? E a gente também tem parâmetros já numéricos que a gente usa em vários países, né? Porque eles são globais e ele é uma soma, na verdade, uma conexão entre várias estruturas genéricas de modelos que já existem, né? Para esse lado, né, que é o que está na esquerda do diagrama, o que a gente precisa fazer muito bem é uma governança do modelo, ou seja, explicar para o público geral, né, o que entra e o que não entra no modelo, quão consolidada uma teoria tem que estar para entrar, né? E hum, para isso, o que a gente tem é uma documentação pública, né? Então, a gente publica tem um site na internet falando exatamente dos limites do nosso modelo em são 24 setores, né? Então, assim, dentro de cada setor e as conexões entre eles, né?
Então, a gente faz uma documentação pública que nos ajuda a defender esse modelo template, né? E aí vem no meio aqui do diagrama realmente a parte de calibração, que no nosso caso é no nível nacional. A gente trabalha mais com governos nacionais lá no Millennium Institute, tá? E aí o fundamental, eu diria que é, primeiro, utilizar e já ter dentro do modelo a estrutura de dados, né, de players muito consolidados. Por exemplo, a gente usa a estrutura do FMI para as contas nacionais, usa a estrutura da Agência Internacional de Energia para a parte de energia e assim por diante, né? Para cada setor do modelo, o modelo recebe dados da mesma maneira como esses atores publicam, né? Tem um encaixe bastante forte, né, com a maneira como os dados estão disponíveis por parte desses atores, né? E aí, claro, a gente alimenta, então, esse modelo com, com dados sobre cada país, e aí depois a gente emite um relatório de calibragem, em que a gente é muito transparente sobre em quais áreas do modelo a gente ficou com mais erro, mais viés, né? Então, essa transparência também é fundamental, né? Por fim, eu não vou tocar tanto na parte de análise de cenários, mas a gente tem também, como eu falei, né, tem maneiras de engajar os stakeholders nesse processo. Eu vou entrar um pouco mais na parte de calibragem mesmo, né? Então, calibragem em SD, né, tá lá, assim, que eu recomendo vocês para começarem a entender isso é o Oliva, Rogério Oliva, né, lá em 2003, aquele paper seminal dele, né, Calibration as a Model Testing Strategy, e o Homer, 2012, né, sobre modelagem científica, o Jack Homer, né. Então, assim, isso aí são os papers clássicos, né, que todo mundo precisa ler, né, sobre calibragem. E aí eles falam desse processo iterativo, que é a calibragem, né, partindo de uma calibragem mais local, digamos, né, de um setor específico do modelo, e depois integrando isso de forma gradual, dessa maneira iterativa, até você chegar a ter uma calibragem total do modelo, né? Você hoje precisa usar aí algoritmos mais exploratórios, como Differential Evolution, né, em etapas mais iniciais dessa calibragem, e depois você vai, conforme você vai identificando desafios de calibragem mais específicos, nesse processo você usa coisas como o algoritmo Powell, né, e assim você vai, pouco a pouco, isolando o erro, deixando esse erro cada vez menor e mais restrito, até que você consegue realmente reportar os níveis de erro e viés nas diferentes partes do modelo, né? Isso está lá também clássico, né? O Sterman 84, né? Que ele fala dessa necessidade de decompor o erro, né? Nos modelos de dinâmica de sistemas em três tipos, né? Seguindo a chamada decomposição de Thiel, né? Que você tem o viés, que é sobre o formato da curva mesmo, a variação, que é quanto o modelo varia versus os dados, né? E a covariação, que é o tipo de erro mais insistemático, né? Que na verdade é o que a gente busca no modelo de dinâmica de sistemas, é que todo o nosso erro seja erro de covariação, né? Claro, dentro do possível, né? Claro, a gente também não quer forçar esse encaixe, né, de maneira artificial, mas na medida do possível, a gente quer eliminar o viés e a variação e manter esse erro constrangido, aquele erro de ponto a ponto mesmo, né? Que é só uma questão de curto prazo, o modelo não consegue replicar talvez os dados no curto prazo, mas consegue replicar o formato da curva e também o nível de variação, né, se houverem ciclos ou não linearidades que ele consiga replicar esse nível, né? Então, ser transparente sobre isso é fundamental, né, nos modelos de dinâmica de sistemas para conseguir ter essa confiança que você se refere, né, Daiane? Todos os meus projetos eu tento ser o mais transparente possível, né? Inclusive em modelos mais experimentais, onde a gente não consegue chegar
no nível desejado, né, de encaixe. Mesmo assim, eu sou transparente, né? E tem um exemplo meu aí, se vocês quiserem acessar depois, esse trabalho de 2022 com o PNUMA, em que a gente modela um fenômeno super delicado, né, que é o conflito climático na Somália, e aí eu reporto lá, tem um botão que vocês podem clicar no modelo em que você vai ver o nível de erro e viés para cada uma das variáveis-chave aí do modelo, né? Então, sempre essa transparência é fundamental, né? Aí eu queria mostrar algumas coisas mais recentes, né, saindo um pouquinho dos clássicos, né? Muito legal o Jim Duggan, né, lá na Irlanda, ele já trabalha muito tempo com essas questões de calibragem, até mesmo antes dele começar a trabalhar com R, né? Ele já era um autor nessa área. E hoje ele tem toda essa abordagem de modelar em R, né? E de fazer a calibragem em R. É muito bacana o trabalho dele. Eu acho que vale muito a pena para quem também busca uma solução econômica, né? De modelar em dinâmica de sistemas. Afinal, o R é um pacote gratuito de software e tem uma boa aceitação no mundo também da estatística e da econometria, né? Então, pode ser uma maneira aí, de responder também a questão do Mário, né? E aí tem esse trabalho genial do Akhavan e Jalali, né? Jalali, para quem não conhece, lá em Harvard, né? Também professor aí de dinâmica de sistemas na área de saúde, tradicionalmente trabalha mais com saúde, mas agora tem entrado bastante nas questões metodológicas e ele, nesse paper deles aí desse ano, ele mostra a calibragem de um modelo macroeconômico de SD no ChatGPT, né? Muito legal. O ChatGPT faz a calibragem, né, dos modelos se você fizer o upload dos dados, enfim, né? Eu já andei fazendo aí alguns experimentos muito interessantes em que replico todo o processo de modelagem dentro do ChatGPT, né, em Python, né? Então, vai desde a elicitação da teoria, eu peço para o ChatGPT fazer essa elicitação de acordo com alguns parâmetros que eu defino. Depois a formalização matemática, aí eu faço o upload dos dados, né? E aí faço a calibragem dentro do ChatGPT, a análise do modelo também no ChatGPT e até mesmo a apresentação, né, dos resultados e dos cenários dentro do ChatGPT, né? Então eu Cara, já que consegui aí incrível. fazer esse processo completo. E nesse paper do Akhavan e Jalali, eles também cobrem boa parte desse processo. E é muito legal porque você pode mandar isso depois. O ChatGPT tem um botão de compartilhamento, né? Você manda isso para outras pessoas. Então, é uma ferramenta muito, muito poderosa também para modelar em dinâmica de sistemas, né? Incrível. E faz tudo em Python, né? Depois você pode editar o código no Python também, manualmente, se você quiser, né? Enfim, tenho algum conhecimento de Python, então para mim também é muito legal de fazer esse Tá, mas processo. espera aí. Hum. No caso, você coloca o raw data dentro dele ou você Uhum. pede ajuda para criar os códigos do modelo para gerar dentro do software? Tudo isso, né? Então, eu começo, por exemplo, eu fiz, por exemplo, vou confessar aqui um crime, né? Eu fiz upload do livro do Steve King, né? O Debunking Economics, no ChatGPT, fui indo capítulo por capítulo, perguntando ao ChatGPT quais eram as relações causais explícitas dentro daquele texto, né? E Hum, aí ele mapeou capítulo por capítulo. Depois eu perguntei para o ChatGPT para pedir para ele fazer a formalização matemática, né? Ele fez a formalização matemática, obviamente tive que fazer umas 3 ou 4 correções ali, né? Porque, enfim, no fundo é um livro sobre macroeconomia enfim, eu já tenho alguma experiência com macroeconomia, então já vi ali alguns errinhos e tal, mas coisa pequena mesmo. Aí depois pedi para ele rodar o modelo em equilíbrio, né?
ou enfim, sem parâmetros matemáticos relativos a uma geografia específica, simplesmente com parâmetros arbitrários, assim, né? Ele rodou, aí depois eu fiz o upload dos dados, né, quantitativos para, no caso eu fiz para Portugal, só para testar, né? E aí pedi para ele calibrar mesmo, né? O modelo para Portugal, ele calibrou, e aí depois a gente rodou alguns cenários de política, né? E aí fizemos a análise juntos, eu e o ChatGPT. E geramos até uma apresentaçãozinha em PowerPoint, né? Então, Uau. ele ajuda no processo completo mesmo, né? É muito legal. E ele faz tudo em Python, né? Então, e aí depois, se alguém tiver mais interesse, a gente pode entrar mais em detalhe, mas tem duas maneiras dentro do Python de você modelar em SD, né? Você pode usar um pacote específico ou um pacote um pouco menos específico, que é o SciPy, né? Que tem toda a funcionalidade de integração ali dentro, né? Então, enfim, esse é Certo. uma saída aqui interessante também. Mas daí você, só de forma breve, você usa ele desde criação de códigos para rodar o modelo, até usar ele para a própria parte teórica e para arrancar dados de um determinado texto, até você colocar o raw data dentro dele e pedir que ele faça, algumas modelagens específicas. Sim, sim, todo o processo. Todo o processo dentro do chat ali, né? Claro que se você quiser depois levar esse modelo, né, para dentro de um cliente, enfim, você vai ter que editar o código, né, no Python ou transformar isso para um software aí, um Stella ou Fancy, enfim. Certo. Mas, enfim, Mas quando você está falando de calibragem, né, você está falando sobretudo, que, enfim, na parte do livro que eu estou lendo tem essa parte, e o professor William fala como ela é essencial, que tem a ver com a própria modelação, enquanto que isso chega perto de um mundo que existe, né? exato. Mas aí tem a ver com praticamente, sei lá, por exemplo, você pegar, como a gente faz em regressão, por exemplo, né, que são os modelos de regressão quantílica que eu estou usando, que a calibragem seria praticamente uma diferença entre a reta do modelo e a reta dos dados. E Isso. aí a diferença seria o resíduo. Então a calibragem seria praticamente isso. Isso, a gente, dinâmica de sistemas não trabalha com a palavra resíduo, né? Porque a gente não tenta otimizar dentro do modelo, né? Essa é uma diferença. Mas a gente trabalha com a palavra erro, né? Então Sim, a distância entre os dados da realidade e a simulação, né? Os dados sintéticos é o erro, né? E aí esse erro ele pode ser classificado em três tipos, né? Segundo a literatura clássica em SD, né? Viés, variação e covariação, né? E, enfim, isso aí sim, tá até no livro texto lá do Sternman, né? Enfim, é uma coisa já bastante consolidada em SD, né? E aí você tenta empurrar esse erro na direção da covariação, né? Se você obviamente não vai nunca ter 100% nunca vai ter erro zero, né? Então você tenta ao longo do processo de calibragem empurrar esse erro em direção à covariação, que é a forma mais não sistemática de erro, né? Ou seja, se você tiver covariação num pedaço específico do seu modelo, esse erro não vai contaminar o restante do modelo, né? Isso é muito importante em SD, porque senão isso pode invalidar o modelo inteiro. Agora, se você tiver viés, isso vai estragar toda a sua simulação, né? Então, viés matemático, né? Então isso é muito, muito importante na modelagem, é uma prática muito importante. absurdamente. E aí a calibragem vem nesse sentido, que é a diminuição do erro, né? Que seria praticamente a reta do modelo e os dados do mundo real. Não só diminuição, né? Mas essa empurrada desse erro na direção da covariação, né? Porque isso é uma diferença paradigmática importante entre a dinâmica de sistemas e outras formas de modelagem. A gente não quer zerar o erro, né? Nosso objetivo não é criar um modelo de simulação perfeito que descreva a realidade um para um, né? A gente quer descrever tendências que possam ser explicadas estruturalmente, né? Esse é o objetivo da dinâmica de sistemas, né? Essa dança entre a estrutura e o comportamento, entre o qualitativo e o quantitativo, né? Então, a gente não quer zerar o erro, a gente não quer overfitar o modelo, né? Como em outras áreas. A gente quer empurrar esse modelo, esse erro,
por uma forma não sistemática de erro, que é a covariação. Ou seja, o nosso modelo ainda vai estar explicando a realidade estruturalmente, mas ele não vai estar replicando exatamente ponto por ponto aquilo que aconteceu na realidade, né? Então, essa noção é muito importante, né? Por isso que a gente não trabalha com a ideia de resíduo, porque a gente não quer zerar o erro, né? A gente quer manter um nível de erro que possa nos ajudar a entender o mundo, né? Essa relação entre estrutura e comportamento de sistemas complexos. Olha, deixa eu correr aqui um pouquinho, que eu vejo que a gente está no final. Já passou do horário, né? Já passaram 7 minutos. Então, a gente queria também falar sobre a análise de dominância, que na verdade é a parte mais longa aqui da minha apresentação, né? Que a análise de dominância é algo muito central, né, na metodologia da dinâmica de sistemas. Começa lá no Forster, né? Acho que ele conceitualiza isso, acho, no início da década de 60, deve ter sido ali pelo Industrial Dynamics, já não me lembro agora exatamente quando é que surgiu essa expressão, mas é algo muito central, né, no pensamento da dinâmica de sistemas, né? Porque, como eu falei, né, nosso objetivo não é zerar o erro, mas é sim ajudar as pessoas a entenderem é, os mecanismos estruturais causais que estão gerando aquele comportamento problemático dentro de um sistema complexo, né? A análise de dominância é o que nos permite fazer isso, né? E aí, se você olhar lá na literatura, né, vai ter, por exemplo, o Richardson, né, o George Richardson, lá em 84, ele já demonstra essa ideia, né, de que você pode uh, olhar para um comportamento de um fluxo, por exemplo, né, e identificar, né, os momentos de polaridade negativa, de polaridade positiva, os diferentes tipos de equilíbrio, né, o equilíbrio instável, que é quando o sistema está em equilíbrio, porém ainda o loop dominante é um loop positivo, né, ou seja, ele está muito suscetível a sair desse equilíbrio, né, e o equilíbrio estável, que é quando o sistema está em equilíbrio, porém o loop dominante é um loop negativo, é um balancing loop, né? Então aí ele está realmente estabilizado, né? Então essa distinção bem importante. Mas enfim, isso são clássicos de novo, né? O David Ford, né? Quando ele estava ainda em Bergen, ele escreveu esse paper em 99, né? Mostrando essa lógica, né? De você olhar comportamento ao longo do tempo e olhar, olha, aqui, né, nesse período era um loop positivo que estava dominando, né, então depois negativo, positivo, negativo de novo, né, e assim essa relação que é fundamental na dinâmica de sistemas, né. Isso foi evoluindo, né, também por umas ideias aí, que eu não estou cobrindo aqui a literatura inteira, mas eu busquei alguns gráficos aqui que ajudam a explicar a evolução, né, que era o nosso objetivo aqui. Tem esse do Gunneralp, né, que ele mostra a decomposição, né? Então, por exemplo, num modelo macroeconômico lá que ele pega emprestado lá do Kampmann, né, ele fala, ó, essa aqui é a curva de capital, né? E os loops que explicam essa curva ao longo do tempo vão variando, né? Então, se você olhar bem nesse gráfico, a curva de capital ela sobrepõe as outras três, né, curvas. Então, você tem o pontilhadinho preto, o cinzinha e o preto, né? A linha preta, né? Então, como é que essa curva de capital se explica baseada em outras três, né? E numa lógica de Eigenvalue, ou seja, na lógica de Eigenvalue, né? Se você está se você está perto de zero, aquele loop não importa, né? Ele não faz diferença. Se você está quanto mais longe do zero, seja negativo ou positivo, mais diferença ele faz. Positivo, ele vai estar levando o sistema mais para longe do equilíbrio, e negativo, ele vai estar levando mais para perto do equilíbrio, né? Balancing ou reinforcing, né? Então, uma lógica de Eigenvalue, ele decompõe a curva de capital num modelo macroeconômico. Isso é uma lógica bem importante também nessa trajetória aí de formalizar matematicamente a ideia de análise de dominância lá do Forster, né? Muito, muito legal esse paper do Gunnar Alp, né? Isso foi evoluindo, né? Isso aí tem uma literatura gigantesca, né? Eu tenho como mentor, tenho o privilégio de ter como mentor
acadêmico, um dos principais autores nessa área, que é o Paul Davidson, né? Que a gente, enfim, inclusive trabalha junto diariamente, né? Ele é um grande, me ajuda muito, né, a fazer validação matemática, enfim, de algumas coisas que eu faço. E ele é um grande autor nessa área de análise de dominância e de automação dessa análise de dominância. Eu até não botei paper dele aqui, mas porque os diagramas dele não são tão bonitinhos, mas ele é um grande autor nessa área também. Tem esse e o outro grande autor é o Rogério Oliva também, né, que a gente citou ali na parte de calibragem, né, e aqui nesse paper, em 2018, ele mostra, né, como é que você usa a análise de elasticidade, né, por eigenvalues, e a decomposição de pesos, né, de maneiras diferentes dentro de um mesmo processo, né, para entregar para o cliente uma análise estrutural que explique o comportamento de um modelo e, ao mesmo tempo, uma análise de políticas que demonstre o potencial de algumas políticas, né? Então, eu já ando experimentando muito com isso, né? Essa abordagem que foi a que originou o Loops That Matter, né? Que é uma tecnologia da IC Systems que está no pacote de software do Stella, né? E eu já tenho experimentado muito com isso antes mesmo desse pacote estar disponível. Eu já fazia algumas coisas dessas manualmente, né? Então eu faço uma, uma análise de dominância algorítmica, porém caseira em alguns dos meus modelos, sem utilizar nenhuma dessas ferramentas mais avançadas, né? Deixa eu mostrar aqui alguma coisinha nessa linha aqui rapidinho. Então, eu tenho nesse modelo da Somália aqui, que eu estava falando antes, né? Ele faz a detecção dos leverage points para cada região específica do país, para cada momento do tempo, né? Deixa eu ver se tem um aqui que muda ao longo do tempo. Ó, nessa região aqui, para você evitar conflito climático, até meados dos anos 2000, o que você tinha que fazer era combater a falta de moradia, né? A partir de um determinado momento, o que você tem que fazer, segundo esse modelo, é combater desequilíbrio de gênero nas instituições, né? Nessa região específica. Então, esse tipo de análise de dominância que consegue detectar não só o loop mais forte, né, que é a técnica LEEA, né, mas também faz a detecção dentro desse loop qual é o ponto de intervenção mais forte, né? E eu fiz isso no braço aqui, sem usar o Loops That Matter nessa época, né? Enfim, com uma computação matricial aqui que eu mesmo desenvolvi na época, né? Então, aqui, ó, nessa região, você tem que fazer, você tem que estimular a pesca, enfim, apoiar a pesca, depois você tem que ter uma política mais ampla para a questão de segurança alimentar, volta para a pesca. Então, para você poder fazer esse tipo de análise, você tem que avançar nessa direção algorítmica, senão não tem como você fazer esse tipo de afirmação, né, para o cliente final. Bom, isso continua evoluindo, né? Então, em 2016, quando o Oliva publicou sobre esse assunto, ele ainda tinha algumas limitações que ainda não estavam superadas. Você tinha que linearizar o modelo e tal para fazer esse tipo de análise, e isso limitava demais. Mas o Billy Schomburg, né, que trabalha lá na IC Systems e fez o doutorado em Bergen, conseguiu superar boa parte dessas limitações técnicas e hoje elas estão a solução já está bem empacotada no pacote Loops That Matter da IC Systems, né? O que ele faz uma análise de dominância, ele mostra ao longo das diferentes momentos da simulação quais são os loops mais fortes, mais fracos, né? Ou seja, mostra exatamente onde está a explicação estrutural para um problema complexo.
e vai mostrando isso ao longo do tempo, e ele faz o CLD para você, né? Depois resumindo essa essa dominância, né? Então é muito legal esse pacote. Hoje essa é a ferramenta mais poderosa que a gente tem, né, de automação para quem não pega mesmo no código direto, né? É o jeito mais fácil de você fazer isso. Mas muito, assim, isso se deve a essa cadeia incrível aí, né, do Rogério Oliva, Paul Davidson, Mohamed Salah, vários autores que desde a década de 80, na verdade, né, o George Richardson e enfim, o Nathan Forrester, né, que começou isso também na década de 80. Então, assim, essa cadeia incrível que conseguiu fazer com que hoje qualquer pessoa usando o Stella faça seu modelo lá, desde que esteja bem calibrado, consegue ter uma explicação estrutural para o problema que ela está investigando, né? Então, isso é fantástico, mesmo, uma evolução fantástica que na minha opinião, ainda vai mudar muito a cara da dinâmica de sistemas. Bom, então acho que a gente cobriu mais ou menos aí os 6 pontos, né? Parte 1, parte 2. Eu fico também à disposição para perguntas também por e-mail. A gente, tudo que puder fazer, né, para ajudar, para indicar aí caminhos para quem está tentando desbravar essas 6 vanguardas aí da dinâmica de sistemas. Enfim, que eu puder ajudar, fico à disposição. Obrigado a todos e fazemos uma última rodadinha de perguntas, quem sabe? Quem quiser ter a coragem de desbravar esse planeta, né? Todo um planeta, né, para desbravar. Foi impressionante. Muito obrigada pela apresentação. Sensacional. Que exatamente não esqueça disso, né? Que a dinâmica de sistemas é a ideia de tentar visualizar e modelar a estrutura do sistema que está gerando os comportamentos. Mas eu achei interessante dos modelos que eu vi ali, que é uma pergunta que eu queria fazer, e eu não sei se você, enfim, quais são os assuntos da sua modelagem, se variam tanto assim entre macroeconomia e questões climáticas, por exemplo. Eu estou estudando muito sobre a questão do risco climático, sobretudo o risco climático físico, que é extremamente dinâmico e pode variar de 0 para 10, 15, 20, de questão de dias. Se você tem modelado questões relacionadas a risco climático e a potencialidade que você vê a questão de você usar a dinâmica de sistemas, por exemplo, IABM, não sei se para prever, mas talvez para entender que fatores estruturais aumentam, por exemplo, o risco climático físico, e se você tem visto na literatura de IABM, de SDS, pessoas que estão utilizando essas ferramentas para modelagem de risco climático especificamente. Uhum. Sim, tem bastante. Eu recomendo, até acho que você deve entrar em contato com ele, né? Posso, se você quiser, te mando, passo contato para você. É o Travis Frank, que está lá em Boston, na Tufts University, né? Que não é top 10 nos Estados Unidos, mas é top 20. Então, uma universidade bastante respeitada. Ele tem o Climate Policy Lab lá que trabalha com dinâmica de sistemas especificamente na área de risco climático. Ele foi o desenvolvedor durante anos da Climate Interactive, né, que é uma das aplicações aí de dinâmica de sistemas mais bem-sucedidas, mas que não trabalha tanto nessa questão de resiliência e adaptação, assim, nesse nível que você está falando. Ele, com certeza, vai ser a pessoa que vai poder te ajudar bastante. Eu trabalho, sim, com essa questão, contexto um pouco mais integrado, né, do planejamento nacional, e trabalhei também especificamente na questão de conflitos climáticos, né? E a parte do risco físico também entra nesses modelos. O que eu posso te dizer é que, cara, você está olhando uma coisa muito mais de curto prazo, né? Como é que o risco varia diariamente. Eu nunca olhei dessa forma, né? Eu sempre olho assim o potencial de oscilação, né? Então,
você tratar com a ideia de que variância equivale a risco, né? Então, quanto mais o sistema está oscilando, mais risco você tem, mas não assim diariamente, né? Então, mas a gente tem, enfim, por exemplo, no Millennium Institute a gente tem a capacidade de criar cenários nos nossos modelos nacionais a partir de modelos climáticos, dos cenários climáticos globais, né, os SSPs. Então, a gente vê o custo da adaptação, né, em termos de dano de infraestrutura potencial, enfim, a gente tem toda uma abordagem para essa área. Mas realmente, eu acho que o Travis vai ser a pessoa que vai poder te indicar mais assim, essa questão da agregação versus desagregação nesse mundo do risco climático físico, porque ele já olhou para isso, né? Na época da Climate Interactive e agora faz esse trabalho lá na Tufts, Travis Frank. Uau, incrível. Depois, se você puder, só escrever o nome dele aqui no chat. É Travis Banks, Travis Frank, Frank. botei aqui o nome dele. Uhum. Show, sensacional. Vou colocar lá o nome dele, vou entrar em contato com ele imediatamente. Vou falar que o Igor Pode me falar, passou a o gente se contato, conhece. vou falar que ele é super amigo. Ele tentou me contratar, eu falei que não estava para ir para os Estados Unidos, eu não tava no momento ainda da minha vida para isso, mas a gente Nossa, e agora é o momento pior mantém a ainda. gente a gente mantém uma conversa aí aberta desde então. Então, Show de bola. Muitíssimo obrigada. obrigado. Mais Tudo alguma bem. questão? Sim, Mário? Não, eu quero lhe parabenizar, me deixou aqui muito entusiasmado com sua palestra, o potencial que tem todas essas ferramentas e pouco conhecida, né? Principalmente pelos governos. Então, muito obrigado aí pela sua generosidade de compartilhar esse conhecimento tão importante. Legal, obrigado. Eu que agradeço pela atenção. Os governos realmente, assim, a gente é a minha luta diária, né? Eu trabalho, assim, eu diria que, infelizmente, hoje, sei lá, um terço do meu tempo é no modelo, né? O resto é tentando convencer as pessoas e governo nacional, governo subnacional, supranacional, organizações internacionais, né? Então eu tento servir aí como um evangelizador para que mais gente se conecte, né, nessas técnicas e ferramentas aí. Mas a gente tem lutado e tem conseguido, né, algum sucesso. No Millennium Institute a gente já trabalhou com mais de 40 países, né, que usam os nossos modelos adaptados para cada um desses países. A gente tem histórias incríveis, né, por exemplo, na Jamaica, isso foi usado algumas vezes já dentro do parlamento, né, então eles abriram o modelo lá dentro do parlamento e viram, olha, se a gente tomar a decisão assim, assim, o que que vai acontecer? Então a gente tem umas histórias incríveis. No Senegal isso é usado já há muito tempo no processo formal de planificação nacional. A gente tem umas histórias incríveis também, né, do uso de simulação para isso, né, no processo formal mesmo, como ocorre, né, a cada 4 anos tem que ter uma revisão do plano, e eles usam mesmo o modelinho lá. Então a gente tem assim umas histórias realmente fantásticas, mas ainda são as exceções, né? Infelizmente a maioria ainda prefere acreditar nas profecias autorrealizáveis aí, mas a gente está nessa luta. Hum. Ô, Igor, você está no chat, no grupo da SD Brasil, né? Sim, sim, sim. Se quiser fazer algum contato com você, pode ser por lá também. Isso, eu posso deixar aqui o meu WhatsApp. Ah, não vou deixar agora porque está gravando, vai aparecer para todo mundo, mas deixa eu. Depois se você Pois é. procurar lá, é, Tá, tá lá no grupo. ok. É, É, queria agradecer, né, e tirar uma dúvida. Então, obrigado, professora Patrícia, pela iniciativa, né, desde do simpósio e também ao Igor, né, que trouxe muitos insights interessantes, né,
desde da primeira reunião, depois teve o simpósio, e hoje eu acho que eu vi o quanto eu preciso aprender de dinâmica de sistemas, mas pelo menos agora eu sei o caminho, né? Assim, digamos, teve o professor Paulo, a Raquel também participaram do simpósio. Então, esses três encontros foram muito valiosos, né? E uma dúvida que eu queria tirar, não sei se ela vai tomar muito tempo, se tomar muito tempo não precisa se estender muito, não. Mas principalmente sobre a calibragem e a análise de dominância de sistemas que ainda não existem, digamos assim, como, por exemplo, a produção de hidrogênio verde em larga escala, Uhum. e a modelagem quando a gente agrega isso com soft variables, principalmente quando você não tem dados porque você trabalha com invisíveis, né? Então, Excelente, eu tenho uma dúvida sobre como calibrar e como fazer essa análise de dominância dentro desse perfeito. contexto de poucas variáveis formais, digamos assim. Excelente pergunta. Vai sair aí um paper meu, espero que rapidinho, sobre que toca bastante nesse tema. É um paper em que a gente, nessa área de planejamento das políticas de pesquisa e inovação, né, no nível europeu, a gente, inclusive, utiliza hidrogênio verde como uma das áreas ali para demonstrar a abordagem. E a gente faz uma calibragem também baseada em cenários futuros, por atores, stakeholders importantes, né, dessa cadeia, as projeções que eles fazem, né, a gente tenta fazer o fit dessas projeções dentro do modelo e discute por que, esse fit não é perfeito, né? E aí toca em questões de boundaries dos modelos, né? Então, assim, o nosso modelo em alguns aspectos é mais largo que o deles, em outros normalmente o deles é mais profundo, né? Em algumas coisas, então a gente discute por que a gente não consegue fazer esse encaixe, né? Com os cenários futuros aí desses atores-chave, mas, enfim, aí entrando mais na questão de soft variables que você falou, e eu acho que você toca num ponto fundamental, né? Tem toda essa. E aí eu vou também colocar aqui no chat a pessoa que eu acho que você poderia olhar para essa questão das soft variables, é o Etienne Rouet, né? Lá de holandês, que trabalha toda essa questão como é que eles estão chamando agora? Eles têm um termo novo, Behavioral SD, né? Que olha para toda essa questão de rigor científico-metodológico no tratamento de soft variables. Mas, assim, Luiz, é importante entender assim também que a dinâmica de sistemas tem uma trajetória longa nessa área, né, de incorporação de soft variables e inclusive não diria exatamente calibragem, mas na testagem dessas soft variables, né? Então tem lá desde o putz, qual que é o paper de 84? Vou achar aqui, só um instantinho. Eu mandei esses dias para uma outra pessoa. Só um instantinho. Esse aqui é o que você precisa. Será que é o Checkman? Não. Ah, 80, na verdade, desculpa. O Forrester and Seng 80, né, em que eles, já lá em 1980, eles estão olhando para a ideia de você formalizar a coleta de informação quantitativa de stakeholders, né? Então, você pode ser projeções futuras, tem aquela ideia também de você ter as três curvas, né? A curva mais provável, a pessimista é otimista, enfim, como é que você faz isso de maneira sistemática, né, e segura.
Então, assim, dinâmica de sistemas tem uma tradição nisso aí também. Não é um ponto que eu tenho olhado tanto, assim, para essa questão da formalização das variáveis soft, né? Mas tem todo um pessoal aí que olha isso e eu acho que você coloca bem que é essa intersecção, né, entre isso, entre variáveis soft e a necessidade de você modelar sistemas que ainda não existem, né, como você falou, e cuja trajetória a gente não conhece, tem um nível de risco estrutural aí nessa modelagem, e esse risco estrutural vem tanto do fato de esses sistemas ainda não existirem, quanto do fato da gente ter que olhar para variáveis soft, né? Então acho que você está enquadrando a questão muito bem. É uma discussão gigantesca, mas não vai dar para a gente cobrir tudo agora. Mas parabéns por ter levantado a questão e, enfim, a gente conversa mais depois. Me manda aí Vai o deixar, que você obrigado. está fazendo. É o que eu quero ver no meu doutorado e eu já identifiquei esses desafios, né, Uhum, do doutorado. Então, depois a gente legal. conversa um pouquinho mais. Obrigado, viu? Eu já abri Obrigado. um tema para a próxima webinar, já começo de 2025, com tudo em cima, hidrogênio verde, nova modelagem de hidrogênio verde com SD, pode criar, a gente pode até criar um grupo de estudo para fazer um modelo novo, super inovativo, já surgiu várias ideias. Eu já Excelente. comecei Bota o um Luiz livro, aí para apresentar o webinar. Manda ele explicar esse negócio aí. ainda tenho que comer muito feijão para participar de um webinar assim. Legal, Ok. gente. Já Então tá, estouramos obrigado. bastante o tempo. Obrigado, Obrigado a obrigado a todos. todos. Tchau. Parabéns aí pela Bom. apresentação, gostei muito. Bom, Parabéns, um Igor. abraço. Excelente. Obrigada, gente. E Patrícia, obrigado por Muito organizar bom. esses Obrigada. eventos. Até uma próxima. Abraço a Bom todos. domingo. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.